Bom, eu passo agora a palavra ao professor Henrique Azevedo Pereira. Muito boa tarde, agradeço-lhe ter aceito o convite para estar presente hoje nesta iniciativa. O professor Henrique Azevedo Pereira vai-nos falar sobre a ciência ao serviço da apicultura. O professor Henrique Azevedo Pereira é investigador do Centro for Functional Ecology, CFE, da Universidade de Coimbra. Portanto, é licenciado em Biologia, é mestre em Ecologia pela Universidade de Coimbra e é doutorado pela Universidade de Aveiro, também em Biologia. Adquiriu competências, desenvolveu e adquiriu competências na área da Ecologia e Ecotoxicologia aquática e do solo. Os seus atuais e principais interesses de investigação têm a ver com diversos agentes de stress, produtos fitofarmacêuticos, espécies invasoras, a insetos, nomeadamente polinizadores, e nos quais, como é evidente, se inclui a apis mellifera. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e então passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder apresentar um pouco daquilo que faço. Não sei se conseguem me ouvir, entretanto perdi a ligação. Ter apresentado aqui algumas questões que eu também ia apresentar, assim fui retirar e já tinha previsto isso e acabei por retirar algumas da minha apresentação. Pronto. Para focar, de facto, a minha formação é em Biologia, Ecologia, principalmente a parte aquática, depois avancei para a parte da Ecotoxicologia, ou seja, efeitos no meu caso de metais pesados e alguns pesticidas em insetos aquáticos, e depois de terminar o meu doutoramento, e muito por causa daquilo que tinha lido em relação a esses pesticidas e efeitos noutras espécies, nomeadamente em abelhas, despertou o meu interesse. Então, desde 2011, mais ou menos, estou a trabalhar nesta temática. Inicialmente ainda com recursos financeiros parcos e muito suportados em prestações de serviço, e a partir de 2016 começámos efetivamente a ganhar alguns projetos europeus que nos permitiram finalmente ir ao cerne das questões que queríamos efetivamente desenvolver. Assim, avançando aqui pela minha apresentação, a ciência ao serviço da apicultura, eu vou falar um pouco daquilo que motivou a nossa, portanto, do meu grupo de investigação, do qual eu faço parte, avançar para esta temática e aquilo que estamos a fazer atualmente, ou seja, que projetos é que estamos a desenvolver atualmente. Em relação ao que o professor Carlos Aguiar tinha referido, efetivamente já falou bastante sobre a polinização, eu não vou repetir, principalmente sobre a polinização entomófila, que é aquilo que nos traz hoje, efetivamente, em relação àquilo que é o cerne, que é a abelha e principalmente a abelha melífera. Vou-vos trazer só aqui alguns dados de um artigo de 2007, também da Falstat, mas no artigo de 2007 da Alexander Klein, que basicamente temos aqui o número de culturas no eixo dos Y e no eixo dos X, a dependência na polinização mediada por animais. E temos que grande parte das culturas vai acabar por depender muito, ou seja, que a polinização é essencial, até uma dependência baixa da polinização, mas, portanto, depende muito, grande parte das culturas que nós consumimos depende muito da polinização mediada por animais. Efetivamente, eu trouxe um vídeo que é um excerto do filme Wings of Life, de Louis Schwartzberg, que pode ser até encontrado no YouTube, mas que resume um pouco aquilo até que o professor Carlos Aguiar esteve a referir há pouco e que no fundo revela em poucos segundos aquilo que é a importância destes polinizadores na agricultura e que retarefada, de uma forma muito sucinta, aquilo que é a vida atarefada das abelhas. E no fundo aqui está, portanto, a produtividade dos campos agrícolas vai acabar por depender muito destas espécies de insetos.
Trago também ainda um artigo, normalmente, que isto é mais uma meta-análise, mas eles pegaram em 80 publicações científicas mundiais, isto foi publicado em 2018, 80 publicações científicas e, portanto, fizeram aqui uma meta-análise, pegaram aqui nestes artigos todos e foram analisá-los, e era para 34 espécies de plantas, eles praticamente o que queriam ver era a importância das abelhas melíferas enquanto espécies polinizadoras. O que eles observaram é que ela era efetivamente o mais frequente visitante floral dos habitats naturais. Isto a nível mundial, foi efetuado a nível mundial, com várias espécies de abelhas. 5% das espécies de plantas registadas são visitadas exclusivamente por apis mellifera, portanto, destas 34 espécies, 5% delas são visitadas exclusivamente por apis mellifera, e também em cerca de metade das espécies de plantas, a apis mellifera nunca foi observada. É diferente de dizer que nunca lá foi. Portanto, durante os períodos dos estudos, ela nunca foi observada. O que é que temos aqui a reter? Que a nível da eficiência da polinização, a apis mellifera não difere dos restantes visitantes florais. Ou seja, é muito importante. Com isto quer dizer o quê? Ela é muito importante a nível da polinização, mas não podemos descurar por nunca os polinizadores silvestres. Claro, o que nos traz aqui é a abelha melífera, portanto, porque é que está a ciência ao serviço da apicultura. Portanto, a abelha melífera tem uma vida muito atarefada. Ela tem de tomar conta da sua colónia, construir abrigo, portanto, tomar conta da rainha, construir abrigo, coletar alimento, controlar a temperatura da colmeia, ou ventilar a colmeia, ajudar as suas irmãs, não se deixar intoxicar, que é muito importante, e sobreviver a doenças. E a apicultura, nós já sabemos, é uma atividade bastante exigente. Portanto, temos de fazer a gestão da colónia, a gestão dos enxameamentos, controlar a fecundação, alimentar as abelhas, a troca de rainhas, a criação, o controle de pragas. No fundo, é extenuante, mas fazemos-lo porque, efetivamente, é algo que nos traz, para além do rendimento, acho que nos traz bastante prazer e, acima de tudo, sabermos que, efetivamente, também estamos a contribuir não só para nós, como também para, portanto, para o meio ambiente onde nos inserimos. Falar um pouco da economia da polinização, isto é da Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistema, IPBES, que está aqui, são dados já com 4 anos, mas que ainda estão relativamente portanto, up-to-date, ou seja, que ainda se podem perfeitamente utilizar, e podemos ver que a melhoria da capacidade de polinização de determinada cultura aumenta a sua produtividade e a sua qualidade. Portanto, vamos ter aqui uma maior qualidade dos alimentos. Quanto melhor for a capacidade de polinização de determinada cultura, com certeza maior vai ser a sua produtividade e maior a sua qualidade, um pouco no sentido daquilo que o professor Carlos Aguiar disse há pouco. Obviamente que isto pode ser quantificado. Em 2016 tivemos aqui um valor de polinização à escala global, polinização de uma forma geral, equivale a valores até quase 577 bilhões de dólares. E já foi referido, são responsáveis por inúmeras culturas agrícolas, cerca de 70%, um valor arredondado, dos alimentos de origem vegetal consumidos pelo homem são polinizados por abelhas silvestres e domesticadas. A reter ainda, nos últimos 50 anos, portanto, houve um 300% de aumento de volume de produção agrícola que depende desta polinização animal, ou seja, tornámos-nos, portanto, o que consumimos a nível de produção agrícola é altamente dependente da polinização animal. Portanto, estamos muito dependentes de polinizadores para termos uma produção agrícola de qualidade, uma produção ou em quantidade. Cerca de 90% das plantas com flores dependem, em certa medida, de polinização animal e também tem vindo a ser referido desde há 15 anos atrás, 10 anos atrás, que 40% das espécies de polinizadores e invertebrados, especialmente abelhas e borboletas, enfrentam a extinção. E trago aqui um artigo do Washington Post, dos Estados Unidos. Isto já tem cerca de 2 ou 3 anos, este artigo, mas que nos diz que as abelhas mais abelhas foram adicionadas às espécies em risco nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos que têm efetivamente alguns estados, passa a redundância, onde efetivamente a redução de número de polinizadores tem sido dramática. Eu não trouxe aqui estes dados, mas que com certeza, se tiverem essa dúvida, vos poderão me contactar e eu poderei dar-vos evidências científicas de que isto aconteceu. Na última década, então, o declínio das populações de abelhas melíferas e outros insetos polinizadores tem vindo a ser intensamente reportado. Há várias ameaças aos polinizadores.
a perda e fragmentação do habitat onde estão inseridos, a utilização de fitofármacos, os agentes patogénicos com aqueles com os quais nós efetivamente estamos habituados a conviver, as invasões biológicas, como por exemplo a vespa-velutina, e também as alterações climáticas que nos poderão trazer e que nos estão a trazer algumas dificuldades nesta temática. Portanto, a nível das ameaças e desaparecimento de alguns polinizadores. E temos aqui um estudo de POTS 2010, onde mostra os declínios geral dos polinizadores. Aqui uma comparação entre as Ilhas Britânicas e a Holanda. Eu não consigo ver estas ameaças sem estarem interligadas. Portanto, as doenças e os predadores, a varroose, a vespa-velutina, como já referi, a utilização dos pesticidas, a alteração da paisagem e as alterações climáticas. Quanto a mim, esta interligação destas causas todas é o que poderá estar, são algumas das causas que poderão estar efetivamente a influenciar as ameaças aos polinizadores. Em relação às alterações da paisagem, trouxe aqui um artigo que já não me recordo de quando é que é, mas isto é relativamente recente, não sei de quando, mas pronto, eu depois posso verificar. No fundo, o que eles fizeram foi uma análise a larga escala de modelos de ocupação entre cerca de 33 anos. Portanto, foi bastante tempo de visualização e verificarem os modelos de ocupação das abelhas silvestres. E o que eles repararam foi que as espécies polinizadoras que estão ligadas às atividades agrícolas, portanto, às culturas agrícolas, que são cerca de 10% do total de espécies, portanto, muito pouco, portanto, cerca de 90% não estão efetivamente ligadas a estas que eles analisaram, têm vindo a aumentar. Ou seja, as espécies polinizadoras ligadas às culturas agrícolas têm vindo a aumentar. Mas, contudo, espécies raras com preferências florais muito específicas, espécies que polinizam a vegetação silvestre, ou seja, que não pertence à cultura agrícola, têm vindo a diminuir drasticamente. Isto afeta, de uma forma geral, a diversidade global existente. Há redução de serviços de polinização para espécies de plantas não cultivadas. Portanto, as alterações de paisagem também nos podem trazer isto. Alterações de paisagem, eu não falei, mas podemos referir como, por exemplo, a existência de muitas monoculturas, seja o eucalipto, por exemplo, seja a oliveira, seja até o próprio medronheiro, pronto, enfim. Quando nós nos viramos para as monoculturas que não tenham uma gestão efetiva de uma forma que conseguimos preservar a biodiversidade existente, podemos efetivamente criar e gerar aqui alguns problemas nos polinizadores silvestres e não só. Predadores, efetivamente já estamos, eu não digo habituados, mas porque não estamos habituados a lidar com ela, mas que é de facto uma das maiores, dos maiores problemas a seguir à varroa, se já não ultrapassou em Portugal, é a vespa-velutina. Temos aqui uma comparação entre a vespa-velutina, o bombos e até aqui a cravo e outra espécie de vespa. Portanto, temos aqui, isto para ter uma noção da dimensão da vespa asiática, que efetivamente tem vindo a ser um dos maiores problemas nos últimos anos e onde efetivamente e atualmente estou a dedicar algum tempo para conseguir investigar e, de fundo, arranjar financiamento para conseguir investigar esta temática de forma que consigamos controlar esta espécie, porque erradicar vai ser impossível e é bom que as pessoas tenham isto ciente. Vamos ter de conseguir controlar, é o objetivo, porque erradicar vai ser impossível, vamos ter de, no fundo, habituar-nos a conviver com ela, desde que o consigamos fazer de uma forma controlada. Penso que esse é o nosso objetivo. Em relação aos pesticidas, bom, uma das coisas que nós temos de ter sempre em atenção ao aplicar pesticidas, para além da segurança que o aplicador tem de ter por razões óbvias, não nos podemos esquecer que a aplicação, por mais que nós consigamos restringir a um determinado local, a um determinado campo agrícola, por exemplo, há sempre formas do pesticida poder, de facto, ou sair daquela zona, ser levado daquela zona, seja por escorrimento, seja por poeiras contaminadas, dependendo, obviamente, do vento que se vai sentir na altura e pós-aplicação. Há algo que também temos de ter a noção: muitas das sementes atualmente são vendidas no mercado têm um revestimento com alguns pesticidas
de forma a permitir o seu crescimento inicial e não serem afetados por pragas. Mas às vezes esquecemos que muitas outras espécies, como os pássaros, vão se alimentar destas sementes. Naturalmente, quando há o escorrimento para os lençóis freáticos ou, acima de tudo, para ribeiros ou rios, estes podem afetar os animais invertebrados e até os vertebrados, mas normalmente são os invertebrados nas ribeiras e nos rios, vertebrados também, e efetivamente causar aqui problemas. Naturalmente, as plantas tratadas, independentemente da legislação em vigor, temos de ter essa noção que é proibido aplicar pesticidas de uma forma lata, é proibido aplicar pesticidas quando a planta está em floração, mas naturalmente que as espécies que se vão alimentar de néctar ou que vão recolher néctar e pólen acabam sempre por poder estar sujeitas a estes pesticidas, acima de tudo porque grande parte dos pesticidas que são utilizados atualmente são pesticidas que são sistémicos, ou seja, que ficam no sistema vascular da planta durante alguns dias. E naturalmente que isto depois poderá levar à disrupção da cadeia trófica e naturalmente gerar problemas no ecossistema. Grande parte dos pesticidas que se aplicam atualmente têm uma toxicidade seletiva para insetos, ou seja, quando eles são aplicados, os insetos podem sofrer por contacto direto, ou seja, eles estão no momento da aplicação, estão lá, o inseticida é aplicado e eles morrem por contacto direto. O contacto secundário é a aplicação foi acabada, portanto, acabou de ocorrer a aplicação, o inseto vai estar em contacto com as folhas ainda, com o produto lá, e acabam por morrer ou ficar, no fundo, afetados por esta questão, ou por ingestão, lá está, como são sistémicos, ficam no sistema vascular durante alguns dias, os insetos vão ingerir e acabam por falecer. É uma toxicidade seletiva porque, no fundo, estes pesticidas são trabalhados para poderem, efetivamente, serem portanto, trazerem menos malefícios para o ser humano e outros animais e serem mais específicos para insetos. Mas, naturalmente, que temos de contar com os insetos não alvo, ou seja, os insetos para os quais estes pesticidas não são utilizados, mas que acabam por sofrer, porque, naturalmente, tal como foi referido, também são benéficos até para a agricultura, porque vão fazer parte do processo de polinização, mas acabam por sofrer quando vão recolher néctar e pólen às plantas. Dando aqui o exemplo dos neonicotinoides, que é uma classe de insetos que tem estado até agora a ser banida na União Europeia, é relativamente recente, cerca de 14 anos, 15, 16 anos, 17, e tem vindo a ser, e foi muito aplicada até na União Europeia, até se começarem a surgir mais estudos. A minha tese também de doutoramento também versa bastante sobre esta parte, também tenho trabalhado nos últimos anos sobre isto, e atualmente com abelhas estamos a trabalhar com alguns neonicotinoides e efeitos em abelhas, e são muito aplicados em culturas agrícolas para controle de pragas. Têm naturalmente efeito, lá está, nos insetos não alvo, onde eu tenho aqui o exemplo da abelha melífera, e naturalmente eles são aplicados muito em sementes revestidas com pesticidas, por aplicação aérea também, e naturalmente o pólen e néctar contaminados poderão afetar os polinizadores que se forem recolher tanto o pólen como o néctar. Naturalmente que são sistémicos, aproximadamente 25 dias de permanência no sistema vascular das plantas, isto depende do composto em si, da substância ativa deste pesticida, e naturalmente que muitas das vezes o que poderá acontecer é alguma falência nas nossas colónias. Como exemplo, porque aí conseguimos, uma das coisas que eu sempre digo, é que nós usamos muito as colónias de abelhas melíferas, porque nós aqui conseguimos praticamente controlar tudo o que se lá passa dentro. E conseguimos ter uma real noção daquilo que está a acontecer. Apesar de agora também já estarmos a fazer alguns testes com outras, ou a preparar alguns testes com outras espécies, como bombos ou ósmia, naturalmente, sendo um inseto social e sendo um inseto que é facilmente, entre aspas, mantido, pode ser facilmente mantido por nós conseguimos controlar, conseguimos perceber o que está a acontecer, e pode ser algo que depois poderá ser extrapolado para outras espécies de polinizadores. Portanto, eu vou falar aqui de alguns projetos os quais participámos ou estamos a participar, é tudo muito recente. Portanto, em 2016 ganhámos um projeto com um consórcio com
instituições espanholas e francesas, que foi o Polo Legiai, que basicamente versa a utilização de infraestruturas rurais verdes para a proteção dos polinizadores. Temos ainda o EcoStack, que está em curso, que basicamente versa aumentar a produtividade das culturas, mas também a partir de um certo aumento da capacidade de polinização. Estamos a participar ainda numa EFSA Tender, que é um modelo APIS-RAM, em que basicamente estamos a colher o máximo de informação possível sobre as colmeias, sobre a paisagem envolvente e a gestão de todo esta panóplia de fatores e variáveis que rodeiam as colmeias, para conseguirmos efetivamente modelar isto e conseguir ter o máximo de dados possíveis para conseguirmos efetivamente verificar. Eu vou falar um pouco à frente sobre isto, verificar o que poderá acontecer quando houver uma disrupção de alguma destas variáveis. Também participamos noutro projeto que é o Be Good, que no fundo é ajudar os apicultores a conseguirem ter melhor número, terem uma maior capacidade de decisão. É muito inicial, estamos a começar e efetivamente acho até um projeto bastante interessante e vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Outro projeto que eu, por acaso, não falo aqui muito, mas que tem a ver é um grupo operacional do PDR, a prevenção e controle da praga de eucalipto e subsequente monitorização, porque para a praga do eucalipto são utilizados alguns agentes e que nós precisamos de perceber, e andamos a fazer isso já há bastante tempo, a conseguir perceber qual é que é o efeito destes agentes de fitofarmacêuticos na biodiversidade, acima de tudo nas espécies que poderão estar mais em contacto com eles. Avançando um bocadinho, de uma forma geral, nestes projetos todos, nós temos algumas variáveis que medimos. São dados de dentro e fora da colmeia. Os dados da colónia, nós medimos a população, a criação, as reservas existentes, usamos tudo metodologias que já têm sido frequentemente utilizadas, o desenvolvimento da rainha, a dieta polínica, o estado de saúde da Polónia, também vamos a ver as pragas, a mortalidade, os pesticidas, portanto fazemos análises frequentes a diversos componentes da colmeia, mel, as abelhas, cera, portanto vamos fazer algumas análises para efetivamente verificarmos a evolução da recolha, ou seja, destes pesticidas. A disponibilidade de recursos florais, portanto, fazemos análise do forrageamento, portanto, da pesquisa ou da procura das abelhas melíferas por recursos. Fazemos a análise das waggle dances, que é algo que dá a dança das abelhas, portanto, que lhes indica basicamente onde estão os recursos. E, associado a isto, fazemos a análise da paisagem envolvente, onde vamos verificar, temos uma equipa que verifica todos os recursos florais existentes em determinadas alturas do ano, ou todos, ou seja, a grande maioria, a maior percentagem deles, para depois conseguirmos perceber, para além da análise polínica que fazemos, onde é que eles vão buscar e quando é que eles vão buscar, e conseguimos juntar também com outros dados que temos, nomeadamente o clima, que fazemos uma análise de hora a hora, de algumas variáveis, outras mais de 10 a 10 minutos, ou 15 a 15 minutos, e onde vamos analisar ainda os modelos de gestão das práticas agrícolas e, naturalmente, das práticas apícolas. Portanto, isto é o que nós estamos a estudar, apesar de ainda não termos resultados que possam mostrar aqui, portanto, ainda estamos em preparação destes artigos, pode ser que temos muitos resultados e até estamos agora em reuniões para conseguirmos efetivamente lançar tudo cá para fora de uma forma portanto, que seja não só para a comunidade científica como também para a comunidade em geral. Também não falei mas posso falar à frente. O Polo LGI, como eu referi, queremos desenvolver e promover estruturas ecológicas neste projeto, especializadas para culturas de oleaginosas. Portanto, foi utilizado em culturas de girassol e em culturas de colza, e basicamente para restaurar os serviços de ecossistemas agrícolas e proporcionar um refúgio e recursos para polinizadores. No fundo, era criar algumas ilhas de flores silvestres autóctones que pudessem servir de refúgio
refúgio e também de alimento ou recurso para os polinizadores. Portanto, nos campos de girassol, não sei se têm esta noção, mas podemos ver hectares de amarelo. Raramente vemos estas chamadas ilhas onde eles possam encontrar refúgio. Eu costumo fazer uma analogia que é o mesmo que nós irmos sempre ao supermercado e termos sempre de comer sempre a mesma coisa. Às vezes também cansa, entre aspas. Portanto, queremos alguma variedade e, acima de tudo, também reduzimos alguma possível contaminação por pesticidas. Nos campos de girassol não é muito usado inseticida, é mais usado herbicida, mas que poderemos reduzir esta exposição dos polinizadores, permitindo-lhes ter dentro destas zonas de cultura ilhas de plantas autóctones, silvestres, que possam permitir então eles irem recolher outros recursos e poderem ter refúgio para que não haja efetivamente portanto, reduzir a contaminação e, acima de tudo, também não haver redução da produtividade do agricultor, porque isso também é fundamental, porque nós temos de demonstrar efetivamente, ou queremos demonstrar também aqui, a mais-valia de podermos proteger estes polinizadores, onde incluímos naturalmente as abelhas melíferas. Portanto, o trabalho que realizámos foi em Burgos, em Espanha. Temos aqui o apiário centrado, numa zona relativamente perto da cidade de Burgos. Tínhamos 5 colmeias de estudo, 2 onde nós analisávamos todas as variáveis que eu falei anteriormente, 2 colmeias de controle e uma colmeia de observação, onde basicamente fazíamos o estudo do forragimento. E o que nós pretendemos aqui, basicamente, foi avaliar a utilização dos recursos da paisagem por parte destas colónias, analisar o desenvolvimento da colónia de acordo com os recursos que ela própria recolhia e quantificar a importância dos recursos florais destas infraestruturas verdes para o desenvolvimento das colónias. Para vos mostrar, foi analisado tudo ao pormenor, ao ponto de termos aqui portanto, isto é um mapa de ocupação de solo que nós fizemos para esta zona do apiário, onde, isto foi para 2018, onde sabíamos dentro de cada quadradículo, portanto, dentro de cada forma geométrica que aqui encontramos, o que é que lá estava plantado e em que altura do ano. Pode haver algumas falhas porque não teríamos tudo. Isto envolve, naturalmente, não só o nosso estudo, como também muitas instituições que nos fornecem estas informações. Temos de saber, a nível da gestão agrícola, quando é que os pesticidas são aplicados, quando é que são plantadas. Portanto, há aqui uma panóplia de fatores que nós temos de conseguir recolher. Isto aqui temos uma janela de 10 por 10 km com esta informação, portanto usamos efetivamente supercomputadores para conseguir analisar isto tudo. Eu ainda não trouxe aqui dados, porque ainda não temos publicados, mas já temos algumas coisas interessantes que esperamos vir a publicar ainda este ano. O EcoStack, falando muito rapidamente, no fundo, desenvolver estratégias de produção agrícola que sejam sustentáveis, tanto ecológica, económica e socialmente, no fundo, para melhorar a sustentabilidade dos sistemas de produção de alimentos em toda a Europa. É um consórcio europeu, é um projeto H2020, é um projeto com 24 parceiros de 13 países, e nós aqui pretendemos, dentro daquilo que nós estamos a fazer, dentro do nosso grupo de investigação, coletar informação que possa ser utilizada de uma forma global e estandardizada. Ou seja, que possa ser standard, possa ser utilizado por todos desta forma. O que nós estamos a fazer é uma avaliação da ação de 4 pesticidas em abelhas melíferas, portanto, testar o efeito de determinadas concentrações que são frequentemente utilizadas em agricultura destes pesticidas em abelhas melíferas. Utilizamos para isso alguns chamados guidelines, os guias que estão standard da OCDE, neste caso, que estão ligeiramente adaptados por nós mediante aquilo que estamos a fazer, mas naturalmente que isso depois será explicado nas publicações científicas. Isto são testes laboratoriais, porque também noutros projetos que eu não coloquei aqui, já temos alguns testes de campo e estamos ainda a realizar testes de campo com alguns destes pesticidas. Pronto, para terem uma noção do que nós fazemos, é testes com larvas e com adultos de apis melífera. Depois temos o Apis RAM,
o APIS-RAM, no fundo, vai recolher a informação de todos estes projetos. Tudo aquilo que nós estamos a fazer para os restantes projetos, nós conseguimos utilizar no APIS-RAM, porque, como eu referi, é um modelo que pretende, no fundo, ajudar a perceber qualquer disrupção, e não sei, pode ser disrupção ou não, do que está a acontecer a uma colmeia num determinado local, numa determinada altura, tendo em conta tudo aquilo que efetivamente necessitamos de estudar. Portanto, é criar um modelo computacional que simula o desenvolvimento da colónia dentro de diferentes cenários ambientais, como falei, para verificar quais os riscos e os impactos dos tais múltiplos stresses ou variáveis, como eu referi há pouco. Este modelo é composto de vários módulos que estão interligados entre si. Ou seja, primeiro temos o inicial, que é a colónia, depois a paisagem, e dentro disto os fatores que afetam toda a saúde das colónias. Este projeto tem um processo onde basicamente desenvolvemos o modelo, o objetivo é unir os diferentes módulos, testar e validar o modelo, no fundo, os dados já publicados na bibliografia existente científica, os dados recolhidos no campo, que estamos a fazer atualmente, e no final vamos conseguir simular cenários ambientais, ou seja, perceber se houver uma alteração de um determinado fator, de uma determinada variável numa paisagem agrícola qualquer, o que é que isso poderá influenciar, de forma é que poderá influenciar as colónias de abelhas que estão nesses locais. E naturalmente poderemos depois inferir para outros polinizadores. Eu não falei, mas no Polo AGI naturalmente também estudámos outros polinizadores. Eu estou a focar aqui na abelha melífera, naturalmente, porque é o interesse desta publicação. Naturalmente, simulamos os cenários ambientais, as alterações climáticas, a fragmentação da habitat, a utilização de monoculturas, pesticidas, os predadores, as doenças, os vírus, aspectos, portanto, uma quantidade, apesar de estar aqui um bocado redundante, aspectos agrícolas. É aquilo que nós pretendemos fazer, é simular estes cenários ambientais a partir do momento em que tenhamos toda a informação sobre estas paisagens. E, naturalmente, o objetivo final seria conseguir perceber o que é que cada abelha pensa. Chegar ao ponto de conseguir saber de que forma é que cada abelha, qual é a decisão que cada abelha vai tomar mediante as alterações das variáveis ou as variáveis que tem disponíveis. Portanto, estão a ver que este é o que nós pretendemos. Não sei se chegaremos lá, mas espero bem que sim. O Bigude, no fundo, pretende abrir o caminho para uma apicultura saudável e sustentável na União Europeia, seguindo uma abordagem colaborativa e interdisciplinar. No fundo, é tentarmos fazer uma coisa que há muito, eu acho que é necessário, juntar a ciência aos cidadãos e principalmente àqueles que mais beneficiam dela, naturalmente, neste caso, os apicultores. É que conseguimos ouvir mais os apicultores, porque eles são essenciais naquilo que nós pretendemos estudar e fazer. E, no fundo, se queremos uma apicultura saudável e sustentável, eles são o ponto charneiro e o ponto fulcral daquilo que fazemos. Naturalmente, aqui temos alguns conceitos. Saudável, o que é o conceito médico? É a ausência de doença. Em biologia evolutiva é sobrevivência e aptidão, uma das noções que podemos ter é a sobrevivência e aptidão biológica dos organismos. Sustentável é aquilo que vai ao encontro da necessidade do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. E, no fundo, o que nós pretendemos aqui é recolher dados, naturalmente, e novamente repetindo, dentro e fora das colmeias, bem como as associações socioeconómicas, para desenvolver e testar ferramentas inovadoras, para realizar análises de risco de acordo com o Health Status Index, referenciado pela EFSA. No fundo, vamos ver dentro da colmeia qual é o estado de saúde geral das colmeias. E queremos, volto a referir, apoiar os apicultores na sua tomada de decisão. Isto é um projeto que começou há relativamente pouco tempo e estamos agora a começar. Montámos um apiário num local bastante emblemático do nosso país, que com certeza muitos de vós conseguirão distinguir pela imagem. Este apiário está totalmente dedicado aos estudos deste projeto. O que nós fazemos, para além daquilo que eu já referi, utilizamos alguns
portanto, sejam algumas tecnologias que efetivamente foram desenvolvidas e que, no fundo, estamos ainda a desenvolver, portanto, a melhorá-las para utilizar nestes projetos. Isto é uma das coisas que permite é uma recolha automática de dados, no fundo é uma balança que fica por baixo da colmeia e que nos permite retirar portanto, vários fatores, a temperatura, conseguimos medir o som dentro da colmeia, porque há variáveis que podem ser alteradas pelo som, o peso, portanto, podemos anexar outras variáveis que poderão ser efetivamente analisadas. Isto é a plataforma BIP, que eu julgo que tenho aqui o link à frente, e onde, no fundo, é uma plataforma de gestão de colmeia. Também há em português, tem em inglês e holandês, e nós fizemos a tradução para português, embora ainda precise ali de uma afinação, mas onde, no fundo, em vez de nós irmos, o objetivo final, naturalmente, isto ainda está a ser desenvolvido, é quando nós deixarmos de ter o nosso caderninho para conseguirmos monitorizar todas as nossas colmeias dos nossos apiários, sejam um ou vários apiários, e termos tudo no telemóvel, conseguimos perceber a dinâmica toda que aquela colmeia esteve a ter ao longo do tempo e conseguimos ver aquilo em minutos. Este é o objetivo. Já há alguma implementação, já conseguem aceder a esta página, se forem a bep.nl, já conseguirão ter alguma informação, e aqui temos um manual em PT que poderá fazer o download e depois não ler aquilo. Para ter um telemóvel, nós pretendíamos que tinha uma app, isto tem de ser feito através de uma ligação do Chrome, mas pronto, se tiverem dúvidas eu depois poderei, efetivamente, se calhar não aqui, mas por e-mail, que eu já deixarei à frente, depois poder-vos explicar como fazer. Também desenvolvimento de outras ferramentas que sejam práticas para avaliar o estado de saúde das abelhas. Uma das coisas que estamos a fazer é um aparelho, estão a desenvolver uma equipa na Holanda, é um aparelho de fluxo lateral que, no fundo, permite fazer alguns testes, nomeadamente para conseguirmos perceber se estão a ser afetadas, se as abelhas estão a ser afetadas por pesticidas ou por alguns vírus. Estamos a desenvolver ainda estas ferramentas, é algo que se pode andar no bolso e que efetivamente nos consegue dizer logo se elas estão sob o efeito de algum pesticida ou sob alguma doença. Outra das coisas que também está a ser utilizada, nós aqui também já conseguimos fazer alguns testes com isto, é utilizar os contadores de abelhas para perceber os índices de mortalidade, portanto, quantas entram e quantas saem das colmeias. Cada uma tem um microchip da RFID, que é no fundo aquilo que se utiliza agora em algumas lojas com a roupa, não é? Que eles sabem logo, já nem passam a etiqueta, passam só a roupa, portanto têm este microchip e que é fácil de saber e de identificar aquele indivíduo específico e saber o que é que lhe aconteceu. Naturalmente nós fazemos isto com entre 100 a 500 abelhas por colmeia e temos de estar a colocar abelha a abelha, tendo noção de que vamos perder a grande maioria destes microchips, não poderão ser reutilizados. Naturalmente, uma das coisas que ainda vamos desenvolver e estamos já a começar a fazer é desenvolver estes inquéritos para conseguirmos fazer entrevistas a apicultores, mas não só em Portugal, porque nós já sabemos que cada apicultor muitas vezes tem a sua opinião própria de como, apesar de ter uma base similar, tem uma opinião própria de como poder atacar determinado problema. E nós precisamos de saber o que é para cada apicultor uma colmeia saudável. É uma das perguntas que poderão fazer, caso vocês estejam interessados em, efetivamente, participar neste inquérito. O que é uma colmeia saudável para cada pessoa, para cada apicultor? E, naturalmente, iremos ter opiniões diferentes. Isto, alguns dos países do consórcio, iremos fazer este inquérito transversalmente nestes países todos, porque, naturalmente, não só as espécies são diferentes, ou as subespécies, melhor dizendo, de apis são diferentes, mas é melhor, nós queremos perceber, efetivamente, qual é que é a noção desta temática por parte dos apicultores, para também conseguirmos, no fundo, ajudá-los. Naturalmente vamos desenvolver, isto é repetido um pouco, falei há bocadinho, os modelos florísticos de paisagem, ver quais é que são os recursos principais para abelhas melíferas,
vamos naturalmente modelar isto tudo e fazer mapas dinâmicos ao longo da Europa. E, no fundo, prever a disponibilidade dos recursos florais em determinados locais, o que poderá, efetivamente, até ajudar os apicultores. Os apicultores já sabem quando é que vai florir a determinada espécie, qual é que é a zona, portanto, podem fazer transumância ou não, portanto, mas independentemente disso, este modelo pode nos dar também mais informação e vai ajudar ainda a conseguirmos compilar esta informação toda. O que nós pretendemos, no fundo, é estabelecer fortes parcerias com os apicultores europeus. No fundo, não só para este projeto Be Good, como para os restantes projetos, o que nós queremos é uma interligação forte. É nós conseguirmos ter input por parte, portanto, a informação por parte dos apicultores, eles nos digam quais é que são as maiores dificuldades, quais é que são as suas maiores valências, nos ajudem, no fundo, a conseguirmos ter orientações, não só para estes apicultores, mas principalmente para aqueles que efetivamente poderão vir a iniciar-se nesta temática. Nós podemos dar ferramentas, podemos analisar, podemos fazer previsões, mas a experiência, os dados e o feedback pertence aos apicultores. Vou terminar a minha apresentação. Eu gostava que... É algo que eu gosto sempre de apresentar. Isto é de uma cadeia de supermercados norte-americana e que nos mostra o supermercado, que é Whole Foods, e que nos mostra, no fundo, um supermercado quando nós chegamos e temos um mundo com abelhas e um mundo sem abelhas. Portanto, a diferença é gigantesca, poderão ver. Nós não nos podemos esquecer da importância que tem também para o ser humano, e qualquer ação que nós possamos fazer hoje irá ter consequências não só imediatas, mas também no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado e têm aqui os meus contactos, caso efetivamente pretendam entrar em contacto comigo. Muito obrigado. Muito obrigado também, Dr. Henrique Pereira. Foi um bocadinho longa a sua apresentação. Peço desculpa.